recebermos as bênçãos de Jesus. Quanto precisa de uma bênção do Senhor? E a bênção nós conseguimos quando oramos ao Senhor, quando falamos com Deus, quando adoramos a Ele, quando nos chegamos aos seus pés. Deus bendito, mais uma vez estamos, Senhor, falando contigo. Por esta reunião, por esse culto, precisamos, Senhor, da tua bênção. Precisamos de milagres, Senhor, precisamos de vitória. Quantos enfermos, Senhor, quantos, meu Deus, perturbados, quantos aflitos, quantos hospitalizados, quantos lares destruídos, Senhor, pela droga, pela miséria, quantos lares, Senhor, destruídos pelo pecado, meu Deus, pela ação demoníaca, pelos espíritos que perturbam, quantas cidades, Senhor, em conflito, pela ação ímpia, a nossa nação, Senhor, em conflito. Meu Deus, estamos assim como que tão acomodados, mas, Senhor, sabemos que a tua mão é forte, mas sabemos que teu poder é grande, mas tu socorres somente aqueles que buscam a ti. E nesta noite, Senhor, estamos aqui a clamar pelas famílias, pelos lares, pela igreja, a clamar pelas cidades, pela nação, meu Deus, a clamar, Senhor, pelas eleições desse ano. Meu Deus, a nossa nação precisa como tanto de pessoas que temem a ti. Meu Deus, estamos como que acomodados, dormindo e esquecidos. Meu Pai, não deixa a dor nos sacudir, mas nos adverte pela tua palavra, pelo teu Espírito, e faça, Senhor, com que sejamos chegante a ti, Senhor, confiante, e oramos a ti. Pedimos, Senhor, a bênção por este culto, pela palavra, pela ministração. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia e a tua bênção. Pedimos, Senhor, pela vida da tua igreja, não só aqui em Limeira, mas em todo o Brasil, em toda a terra. Meu Senhor, faça com que seja um canal de bênção onde estiver, que sejamos verdadeiros sacerdotes, Senhor, intercessores, e que sejamos também, Senhor, profetas ao ministrar a tua palavra. Senhor, nos acorda, Senhor, nos desperta, tira, Senhor, a acomodação e nos faz ver a necessidade de falarmos contigo, Senhor. Tira, Senhor, todo o mal, tudo aquilo, Senhor, que impede a tua presença, e que teu Espírito venha nos envolver e nos ajudar. Assim oramos, ó Pai, somos agradecidos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Vamos cantar de início o hino de número 20. O Jomar canta hino de número 20. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Olhar para o Cordeiro de Deus. Graças a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus com o hino de número 20. Nós temos que olhar para o Cordeiro, né, irmãos, que foi oferecido em nosso lugar, né? Do pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro
porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, né, irmãos? Como é bom olharmos para o Cordeiro, né? Vamos louvar a Deus com mais um hino, número 86. Pastor Roberto Cardoso, 86, louvando ao Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Cantemos com alegria a nossa satisfação em estar e servir a Cristo nosso Senhor. Satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim do seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo,
confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Glória a Jesus. Ainda 46, cantemos, irmãos, 46, pastor Silas Gomes, adorando ao Senhor com toda a igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hino de número 46. Um pendão real. Real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Formados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje bravos campeões, avante sem temer, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. O seu pendão firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém, Jesus. Quanto ciclo de oração, toma posição para louvar o Senhor, apresentar nossas congregações que pela escala cooperam nesta noite. Da Vila Cavinato, daí nosso obreiro, irmão Gersino, mais algum obreiro da congregação, quantos vieram, estão esse grupo, abençoado, Deus recompensa, em nome de Jesus. Também nossa congregação, Parque Hipólito Expansão, nosso obreiro irmão Maico, Manduca, aí está mais algum obreiro, estão aí os companheiros e os irmãos que vieram de lá, essa cooperação abençoada. Deus recompensa em nome de Jesus. As irmãs podem tomando posição juntamente ali para louvar o Senhor. Também nossa congregação do Nova Limeira, está ali o obreiro irmão Jabes, presbítero Jabes. Mais alguém? Tem uma atividade lá? 3 terça-feira de amor de multa, tá? De amor, tá?
Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a congregação da Vila Queiroz, pastor Roberto, seus obreiros e os irmãos que vieram de lá, dê um sinal aí. Deus abençoe, obrigado pela cooperação em nome de Jesus. Então as irmãs louvando ao Senhor. Das congregações, tem alguém que quer cantar? Veio alguém aí preparado para louvar? Não? Quem que é? Ailton do Cavinato. Então o Ailton do Cavinato vai louvar o Senhor. Depois na sequência, já mandou o CD lá para cima. Manda lá para deixar no ponto certo. As irmãs vão louvar agora nesse instante. E depois nosso irmão. Quando o irmão estiver louvando, os diáconos tomarão a posição para recolhermos as contribuições. Vamos ouvir nossas irmãs. Glória
Nosso irmão Ailton louvando o Senhor, nós contribuindo nessa oportunidade com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Quando contribuímos, expressamos também a nossa adoração, pois compõe o culto, também a nossa contribuição, a nossa oferta voluntária para a causa do Senhor. Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Bom estar aqui com vocês essa noite. Vamos louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Meu Senhor, meu Jesus não usurpou, querendo ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem e se entregou por nós. Meu Jesus não usurpou, querendo ser igual a Deus, mas assumiu a forma de um homem e se entregou por nós. Por isso não há no céu, também não há na terra, nem embaixo da terra, nem no universo. Não haverá outro nome acima do nome do meu mestre. Não haverá outro nome igual ao seu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor dos senhores. Te louvo, Senhor. Por isso não há no céu, também não há na terra, nem embaixo da terra, nem no universo. Não haverá outro nome acima do nome do meu mestre. Não haverá outro nome igual ao seu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor dos senhores. Adorado seja, Senhor, o teu nome. Aleluia. Ele é santo. Santo, digno, Deus fiel, autor da criação. Ele é santo, santo, digno, maravilhoso Jesus, Rei dos reis. Tu és Deus, santo, digno, Deus fiel, autor da criação para sempre, santo, digno, maravilhoso Jesus, Rei dos reis. Tu és Deus,
não haverá outro nome acima do nome do meu mestre. Não haverá outro nome igual ao seu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Meu Deus. Deus abençoe, amém? Vamos estarmos de pé, orarmos ao Senhor. Tem aqui um pedido de oração. Irmã Madalena, irmão José, pede oração. Irmã Neuza pede oração para o seu filho Dirceu. Irmã Neuza, quem é a irmã? Onde é que está a irmã Neuza? Lá de Ribeirão Preto. O seu filho mora em Ribeirão Preto. Ela pede oração também pela sua saúde. Quantos mais precisam, convido aqui o Maico Manduca para apresentar estas petições e a petição dos irmãos, e o evangelista irmão Luiz Antônio, que vai na sequência ministrar-nos a palavra do Senhor. E Manuela, você canta no final, tá bom? Prepara aí direitinho, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Convido a igreja, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Cristo, amado Jesus, neste momento, colocamos a nossa fé em ação, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, intercedendo como igreja verdadeira de Cristo que está na terra, por esses nomes que foram citados aqui nesta noite. Acreditamos e confiamos no poder da palavra, que há cura, que há milagre, que há libertação, que há transformação. E nesta oportunidade, Senhor, a todos que estão ouvindo a voz deste microfone e reconhece que há um Deus verdadeiro e poderoso que está sentado no trono, intercedendo pelo Espírito Santo que está presente nesta casa, nesta noite. Eu oro, Senhor, como a minha igreja, com o meu povo, ó Pai, mesmo sabendo que esta terra está em declive espiritual, mas eu creio nesta igreja que está de pé nesta noite, abrindo a sua boca e adorando com toda a força que tem, clamando pelos seres viventes, que ainda há esperança nesta terra, no nome de Cristo Jesus, ó Pai Todo-Poderoso. Nós intercedemos pela igreja, intercedemos, Senhor, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo, aonde houver um ser vivente esta noite, através da rádio Jesus é o Caminho, e também que está presente nesta congregação, neste templo central. Deus, eu coloco agora a minha fé em ação com os meus irmãos para cura nesta noite de câncer, cura, Senhor, de qualquer tipo de enfermidade que tem destruído e assolado a vida do teu servo e da tua serva. Pai querido, eu não me esquecerei de orar pela minha esposa que não está presente, mas que clama as orações deste povo que ainda está na casa do Senhor, colocando-se, prostrando-se na sua presença. Querido Deus, eu aproveito a oportunidade por aqueles pedidos que têm chegado até a mim, a irmã do irmão, da irmã Miriam e o seu irmão, que estão ali, Senhor, suspeitos de câncer. Senhor Jesus, aos que estiverem presentes nesta noite, quem sabe há alguém aqui que está padecendo e está deixando
achando as suas forças, Senhor, de resistir, mas nós chegamos aqui nesta noite, quem sabe fadigados e cansados, mas a Bíblia diz que renovaremos as nossas forças, voaremos com asas como de águia, caminharão e não se fadigarão. E aqui estamos, Senhor, o teu povo que veio te adorar nesta noite. Querido Deus, agora ouviremos a palavra do Senhor. Usa o teu filho evangelista Luiz Antônio. Fala comigo, fala com a igreja, fala com o teu povo de uma forma toda especial. Mas não o que eu quero ouvir, mas sim o que precisamos para a glória do teu nome. E assim nós te adoramos, te engrandecemos e bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo amado e poderoso. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de pedi-los para abrir a Bíblia, por gentileza. Livro do Apocalipse, no capítulo 3. A partir do versículo 14 até o último versículo do capítulo, versículo 22. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Versículos 14 ao 22. A versão que eu estarei lendo, irmãos, é uma versão um pouquinho diferente da de vocês, da normalmente utilizada na igreja. A versão que eu estarei lendo é a Nova Versão Internacional. Então vai diferir um pouquinho do que vocês estarão acompanhando na vossa Bíblia, mas o significado é o mesmo. A versão que eu trouxe diz assim: E ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis assentar, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, igreja do Senhor, eu confesso a vocês que muitas vezes quando ouvimos esses versículos, dá-nos um pouco de apreensão, dá-nos um pouco de preocupação, pois esse texto é um dos textos mais pesados da Bíblia, mais pesados no que diz respeito ao Novo Testamento, em relação à cobrança do Senhor em relação à sua igreja. É um texto que nos faz meditar, é um texto que nos faz pensar, é um texto que nos faz refletir sobre muitas coisas nas nossas vidas. E segundo os teólogos, segundo os estudiosos, esse texto tem muitas e muitas interpretações. E uma delas, quando cita das 7 igrejas da Ásia, ele fala, uma das interpretações diz que tanto a igreja de Filadélfia quanto a igreja de Laodiceia representa a igreja da última hora, representa a igreja que estamos vivendo agora. Uma igreja bastante próspera, que seria Laodiceia, seria
Até já esqueci. Glória a Deus. Uma igreja bastante próspera, que é a Filadélfia, no sentido espiritual, e uma igreja repreensiva, que é a Laodiceia. Então a teologia cita essas duas igrejas como sendo o retrato da igreja dos últimos tempos. Mas você pode ficar tranquilo, irmãos, que a nossa palavra não é ofensiva, não vim aqui para bater em você ou bater em quem quer que seja. Vamos apenas meditar em algumas coisas que o Senhor Jesus Cristo deixou registrado para essa igreja, que serve de edificação para nós que estamos vivendo o último tempo. Como eu disse, essas palavras são muito pesadas, são muito fortes, principalmente na repreensão do Senhor, quando Ele fala ali, né, que não reconheces, né, que... Eu vou ler aqui numa outra versão que eu trouxe aqui. E não sabes, né, que és um desgraçado, que é a versão normalmente que você está lendo, e miserável, e pobre, cego e nu. Quando se ouve uma palavra dessa, desgraçado, escrita na Bíblia, logo se faz referência ao palavrão que se ouve lá fora, à palavra de baixo calão que se ouve fora da igreja. Mas nesta noite eu gostaria de meditar convosco em alguns pontos desse texto. O tempo não vai deixar nós avançarmos bastante, mas eu gostaria de analisar convosco um pouco desse texto e referenciá-lo em algumas coisas que o Senhor tem colocado em meu coração. A igreja de Laodiceia, segundo a história, segundo os teólogos, a igreja de Laodiceia, irmãos, era a igreja mais próspera entre aquelas 7 igrejas da Ásia. A igreja mais rica, a igreja mais abastada, a igreja que tinha mais recursos financeiros. Essa igreja, essa cidade, né, de Laodiceia, era uma cidade que, segundo a história, era uma cidade muito rica, e ela ficava situada numa rota comercial, ou seja, as pessoas que iam vender e iam comprar tinham que passar por Laodiceia. E a história diz que todas as cidades que estavam em rotas comerciais eram cidades muito prósperas, porque circulavam pessoas com muito dinheiro que entravam, que saíam, que negociavam por ali. E no caso de Laodiceia, esse era o caso dela. Era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica, porque ela estava nas rotas comerciais, né, que lhe assegurava um rendimento financeiro muito alto. Pensem nisso, uma cidade rica refletia uma igreja também rica. Além da riqueza, além da cidade estar numa rota, estar ali no caminho dos negociantes, essa cidade também era um centro bancário. A história diz, né, não é informação bíblica, é uma informação histórica. A história diz que ali em Laodiceia existiam muitos depósitos de dinheiro. O dinheiro, eu não sei precisar se era dinheiro, se era apenas dinheiro, se era ouro, se era prata, mas a história diz que lá em Laodiceia movimentava-se e armazenava-se muito dinheiro lá. A história diz que muitos bancos haviam lá. Com certeza não era o mesmo tipo de banco que nós temos hoje, era um banco diferente, mas o que eu quero enfatizar corria muito dinheiro lá, circulava muitas riquezas. Para vocês terem uma ideia da riqueza e do poder de Laodiceia, a história diz que no ano 60 depois de Cristo, um grande terremoto destruiu uma grande parte da cidade. Um grande terremoto no ano 60, segundo a história. E os historiadores dizem que os habitantes de Laodiceia reconstruíram a cidade inteira sem precisar de um tostão de ajuda do Senado. Ou seja, eles com os seus recursos próprios reconstruíram a cidade de Laodiceia sem precisar de ninguém, sem precisar pedir ajuda, sem precisar de nenhum tipo de ajuda externa. E a história ainda diz que eles não apenas não precisaram, mas inclusive recusaram esta ajuda externa, para vocês terem noção do poderio financeiro daquele povo de Laodiceia. Mais um outro ponto importante, a cidade ficava localizada num vale, e nesse vale produzia uma lã negra brilhante, e com essa lã eles faziam os famosos mantos e tapetes negros vendidos ali em Laodiceia. Ou seja, percebam, Laodiceia era muito rica porque passavam muitos negociantes e comerciantes por ela. Laodiceia era muito rica porque ela produzia lã para confecção de roupas, mantos e tapetes. Se não bastasse isso, ela também tinha uma escola de medicina na cidade. E nessa escola de medicina, eles desenvolveram um colírio
que curava muitas pessoas com problemas nos olhos. Então percebam, riquezas, roupas bonitas, né, da lã brilhante e colírio. Todo o povo de Laodiceia, segundo a história, tinha uma soberba muito grande. Eles, como diz a linguagem lá de fora, se achavam. Tanto que a própria Bíblia fala, citando, né, o Senhor Jesus dizendo: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Vejam, irmãos, a situação dessa igreja. Eles tinham dinheiro. Além de ter o dinheiro, de serem ricos, os seus negócios fluíam. Por isso que ele diz: rico sou e estou enriquecido. Ou seja, o meu negócio me rende muito dinheiro. Apesar de eu já ter muito dinheiro, o meu negócio rende muito dinheiro. E por fim, é como se ele batesse no peito e dissesse: eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Eu faço o que eu quero, eu compro o que eu quero, eu sou autossuficiente. O que vocês acham dessa expressão dos laodicenses? Isso é pura soberba. Isso é pura cegueira espiritual. O Evangelho, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele subentende dependência. Você é crente, eu sou crente, nós somos cristãos e salvos. E na nossa vida existe uma subentendida, uma dependência de um ser superior que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão, por mais rico, por mais posse, por mais conhecimento, por mais capacidade que ele venha a ter, ele nunca pode olhar para si mesmo e dizer: não, eu não preciso de nada, não, eu tenho tudo o que eu preciso. Por quê? Porque a nossa fonte de vida, a nossa fonte de direção, a nossa fonte de vitória está nas mãos do Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Infelizmente, meus amados irmãos, como humanos que somos tendenciosos a valorizar algum dom importante que haja em nós. Se você ou eu, por exemplo, tivermos o dom de cantar, há uma tendência muito grande de supervalorizarmos aquele dom como se fosse algo de nós mesmos. Quando podemos pregar, como somos bons em matemática ou em qualquer outra área da nossa vida, temos a tendência de achar que aquilo é nosso, que aquilo nos faz diferente de alguém, nos faz melhores do que alguém. Mas eu quero dizer a você nesta noite: nada do que você tem é teu, foi tudo dado pelas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você tem de mais excelente, a minha Bíblia diz que veio do céu, do Pai das luzes para você, e Deus colocou na sua e na minha mão como um dom para ser desenvolvido em prol da glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Enriquecido estou, rico sou e enriquecido estou, e de nada tenho falta. Perceba a tamanha cegueira daquele povo. E o Cristo, na sequência, diz uma coisa muito forte: e não sabes. Ou seja, o povo daquela igreja estava enganado, estava iludido, estava vivendo um mundo irreal. E o Cristo deu-lhes uma mensagem através de João muito forte. Vocês acham que são ricos? Vocês acham que estão enriquecidos? Vocês acham que de nada tem falta? Mas no mundo, no reino espiritual, vocês são desgraçados, estão desgraçados. Vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês estão nus. Que peso, irmãos, esta palavra que o mestre mandou como recado, como mensagem àquela igreja. Vamos tentar entender essa questão desses termos. Vamos tentar entender
porquê, ou o que estava acontecendo para o Cristo chamá-los com esses termos. O termo desgraçado tem vários significados, entre alguns deles que eu encontrei. Significa o mais desprezível escravo. Eles tinham uma pompa do eu posso, eles tinham uma posição de superioridade, eles tinham uma posição, um narizinho empinado, eu sou mais porque eu posso mais. É como se fosse nos dias de hoje, uma pessoa andando de Aston Martin, ou andando de Ferrari, ou andando de qualquer outro carro bonito, morando numa casa bonita, pode se achar. Esse era a posição daquele povo. Mas o Cristo disse: esta posição que vocês ocupam, espiritualmente falando, é uma posição de um escravo desprezível. Vocês acham que são reis, vocês acham que estão por cima na minha palavra, mas a posição que vocês estão ocupando é uma posição muito baixa. O seu valor espiritual, é de um escravo desprezível, como se ele dissesse: olha, você não é tudo isso que você está pensando, repense, aleluia, pare e olhe um pouquinho para a sua vida, e pense, você não tem tudo, você não é rico, não, você está ocupando uma posição de escravo desprezível, desgraçado. Quando fala do miserável, é aquela pessoa digna de pena. Alguém diz assim: mas é ruim você dizer que tem pena de alguém. Mas foi isso que Cristo disse: miserável, digno de pena, digno de dó, digno de compaixão. Imagina, irmãos, um homem rico que se acha imagina ser uma das pessoas mais importantes, levar uma palavra dessa. Não, você é digno de dó, você é digno de pena. É como se alguém dissesse: você só tem dinheiro e nada mais. Você só tem um carro, você só tem um carro e nada mais. Você só tem um diploma e nada mais. Você só tem uma linda voz e nada mais. Você só tem uma linda aparência e nada mais. E o Cristo quer nos dar tudo. E o Cristo nos quer nos dar no céu. E o Cristo nos quer dar salvação. E Cristo nos quer dar transformação. E disse aquela igreja: você é digna de pena. Miserável. E chama de pobre. Pobre, em outras traduções, fala mendigo. Mendigo é aquela pessoa que não tem recurso nenhum. Tudo isso, irmãos, é num foco espiritual, não é no foco material, não é no foco econômico. Foco espiritual. Mendigo, pobre mendigo. O cego, quando Cristo fala cego, a definição é cego no sentido de ouvir, pensar e ver. Cegueira espiritual. E por último, nu. A nudez aqui não é simplesmente uma nudez estar desprovido de roupa. O termo no grego, entre muitas outras definições, significados, dois deles diz: desprovido de armas, ou seja, desarmado, completamente indefeso, e também desprovido de armas e indefeso, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de arma, sem nenhum tipo de resistência. Aquela pessoa assim que você pensa, até difícil comparar, mas é como se você tivesse visto uma criancinha pequenininha querendo brigar com você. Você fala: não, rapaz, com um tapa na cabeça eu venço essa luta, vamos dizer assim. Então imagine uma situação como essa, desprovido de armas, totalmente indefeso, alguém que se achava muita coisa. Cristo foi dizendo realmente o que eles representavam no campo espiritual. Mas Cristo não apenas disse isso. O Senhor deu-lhes um conselho. E percebam como Cristo é maravilhoso. Nesse próprio texto ele diz assim: olha, eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Se nós fôssemos pensar numa situação dessa, de uma igreja dessa, ou de uma pessoa dessa forma, provavelmente nós acharíamos que não teria mais solução. Mas o Cristo é aquele que não desiste de nós. Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nenhum de nós.
A única pessoa que está desamparada pelo céu é o blasfemo contra o Espírito Santo. Esse, segundo a nossa Bíblia, não tem perdão. O blasfemo, aquele blasfema contra o Espírito Santo. Os outros, todos nós que aqui estamos, Deus está de olho em nós, Deus está olhando para nós, e Ele não desiste de cada um de nós. Você pode estar em qualquer situação nesta noite, Deus ainda não desistiu de você. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você esteja passando, não importa o tamanho da sua dívida com o céu, Deus tem graça, Deus tem perdão, Deus tem transformação e renovação para a sua e para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele repreende e castiga quem ama. Mas será que o Senhor podia ainda continuar amando uma igreja como Laodiceia soberba? Sim. O amor do céu, o amor de Cristo, não depende do que nós fazemos. Ele nos ama independente do que nós fazemos. Ele nos ama independente das nossas atitudes. Não estou dizendo que por causa do amor dele nós ficaremos sem recompensa ou sem colheita, não. Ele sabe separar o amor do seu amor da sua justiça. Ele nos ama. E se preciso for, Ele nos repreende. Porque Ele quer, aleluia, que nós estejamos próximo a Ele. E nesse espírito e nessa intenção de Cristo, Cristo fala mansamente para eles. Nessa versão, dou este conselho. Perceba, irmão, que não é uma imposição. Perceba que não é uma imposição. O Senhor está vindo e aconselhando. Dou este conselho. Na versão que você tem, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Mas eles não eram ricos? Não estavam no centro da rota comercial? Sim. Mas o dinheiro não torna ninguém digno. O dinheiro não torna ninguém do céu. O dinheiro não torna ninguém salvo. O dinheiro não torna ninguém melhor do que ninguém. Eles tinham dinheiro, mas não tinham visão. Eles tinham dinheiro, mas não tinham valor. Eles tinham dinheiro, mas não tinham, aleluia, influência no céu, porque eles só tinham dinheiro. Mas Cristo disse: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças. Louvado seja o nome do Senhor. Roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Vejam, irmãos, essa situação. Tem mais um detalhe interessante que eu me esqueci de falar para vocês. Quando Cristo disse assim: porque você é morno e não é nem frio nem quente, existia uma referência lá em Laodiceia, existia uma característica em Laodiceia, que Laodiceia era muito rica, que tinha muitos recursos, que tinha muito dinheiro, enfim, isso que eu já mencionei para vocês. Mas Laodiceia tinha um problema grave de abastecimento de água. Não tinha água em Laodiceia. E tinha uma cidade a quase 10 quilômetros de distância de Laodiceia, chamada Hierápolis. Nessa cidade havia muitas fontes de água morna. O que eles fizeram? O que os habitantes de Laodiceia fizeram? Tinha muito dinheiro. Faz para mim uma tubulação lá de Hierápolis, e vamos trazer água de Hierápolis para Laodiceia. Imagina naquela época, fazer uma tubulação, eles chamam de aqueduto. Fazer uma tubulação com quase 10 quilômetros de distância, de extensão, para trazer água de Hierápolis até Laodiceia. Mas sabe o que acontecia? A água saía quente de lá, saía morna de lá, e vinha sendo aquecida pelo sol. Quando a água chegava em Laodiceia, a água estava morna. Você já tomou água morna? Água morna dá náusea na gente. Você toma água morna assim, dá uma vontade assim de correr ali no banheiro, dá um negócio esquisito na gente.
E essa era a água que tinha disponível lá em Laodiceia. E o Cristo, quando ele faz referência, porque você não é quente nem frio. Que bom, oxalá tu fosses quentes ou frio, mas porque você é morno, o que eu farei? Vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a repreensão do Senhor, ele cobriu todas aquelas coisas que eles se vangloriavam, que eles achavam que era importante. Pegou no dinheiro, compres de mim ouro provado no fogo. Pegou na roupa, aqui eu tenho lã negra, que eu faço mantos, que eu faço tapetes, que são muito famosos, ganho muito dinheiro, mas era nu. Aqui tem uma escola de medicina, onde eu faço o melhor unguento para curar o olho de alguém, mas você cura o olho, mas você é cego. Então Cristo deu a eles a oportunidade, a solução, aconselhou-os sobre o que eles deveriam fazer para sair daquela posição miserável. E eu comecei a pensar, irmãos, nessa questão. Preciso correr porque já faltam só 20 minutos. Comecei a pensar nessa questão dos conselhos de Cristo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Isso começou a me incomodar, e eu comecei a pensar nisso. Aí o pastor Jurandir nos convidou para trazer a mensagem hoje, e o Espírito Santo falou para mim que era essa a mensagem para trazer. Eu comecei a meditar. Eu não vou conseguir hoje falar das três coisas: do ouro, da roupa e do colírio. Vamos tentar falar só do ouro, aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente dá sequência na mensagem. Mas comecei a pensar, Senhor, como é que eu faço para comprar ouro do Senhor? Como é que eu faço para comprar ouro? Será que Deus se importa tanto com riquezas? Deus tem ouro disponível? Que tipo de ouro que é? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me tornar rico? Aí, irmãos, eu comecei a pensar, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração através da Bíblia, começou a trabalhar, e me levou lá em Mateus. Vamos ler lá em Mateus? Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Agora nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, tá, irmãos? Mateus 6, do 19 ao 21. Eu vou ler sempre nessa versão, nova versão internacional, foi a que eu trouxe. Então vai ser um pouquinho diferente da de vocês. Olha o que diz aqui: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Aí eu fiquei mais confuso entre aspas ainda. O Senhor falou lá em Apocalipse: compre ouro de mim provado no fogo. Só que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus: não busque riqueza não busque riqueza na terra, busque riqueza no céu. Aí como é que faz, irmão? Jesus fala: compra ouro de mim provado no fogo para que enriqueças. E aqui ele diz: não faça tesouro aqui na terra não, faça tesouro no céu. O que ele está querendo dizer é que o nosso tesouro não pode estar aqui. O meu tesouro e o seu tesouro não pode ser a sua casa, não pode ser a sua empresa, não pode ser a sua conta bancária, não pode ser a sua fazenda. É ruim, irmão Luiz, é pecado ter fazenda? Não, mas o seu coração não pode estar lá. É pecado ter carro bom? Não, mas seu coração não pode estar lá. Casa boa? Não, mas seu coração não pode estar lá. O tesouro que você tem que construir é no céu. E como é que é o tijolo? Como é que nós mandamos dinheiro lá para o céu? É no dízimo? O que vocês acham? Não é no dízimo.
Quero até fazer um parênteses aqui muito rapidinho para não comer o tempo da mensagem. Algumas igrejas aí, irmãos, estão dizendo que dízimo não é coisa para crente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento não existe nenhuma ordenança para dar dízimo. Eu quero dizer a vocês que se algum de vocês tem essa dúvida ainda, tire do coração hoje. Lá no livro de Levítico, eu não vou lembrar onde, eu estou lendo essa versão bíblica agora, e eu encontrei lá, muito claramente, eu não vou lembrar o versículo, depois eu posso procurar e trazer em outra oportunidade. É muito claro nessa versão onde Deus diz assim: os dízimos são meus. Lá em Levítico. E alguém diz assim: não, mas dízimo é coisa da lei. Não, irmão, dízimo não é coisa da lei. Na lei, se você for pensar, se você for olhar e analisar direitinho, a lei só veio regulamentar, ou seja, ordenar, dar o direcionamento, dar as instruções sobre o que se deve fazer com o dízimo, para que entregar a sua regularidade. Mas o dízimo nasceu lá em Gênesis, quando não foi ali que nasceu, mas ali é a primeira demonstração que nós temos de dízimo, quando Abraão, na época Abrão, dá o dízimo a Melquisedeque, ou seja, dízimo é uma relação entre o Filho de Deus e o seu Deus. Não importa se está na lei ou se não está. Não importa se nós estamos na nova aliança ou na velha aliança. O dízimo transcende esse negócio. Ou seja, Deus disse: todos os dízimos são meus. Ponto. Não tem mais o que discutir. Só que o que acontece? Você dá se você quiser. É uma relação de você com Deus. É uma relação de fé entre você e Deus. É uma relação de obediência entre você e Deus. Ponto. Então, se você ainda tem dúvida quanto a isso, tire hoje. O dízimo é de Deus. Quem dá dízimo não está fazendo favor para Deus, está devolvendo. Ó Senhor, isso aqui não é meu, é teu, está aqui. Ó, não quero ficar com o que não é meu. É o dízimo, dá na casa do tesouro, dá na igreja. Ah, mas eu não sei o que pastor faz com o meu dinheiro. Não é da sua alçada. A nossa obrigação, eu sou pastor auxiliar aqui, a minha obrigação é entregar o dízimo, fazer a minha parte. O que o ministério vai fazer com o dinheiro é um problema deles com Deus, mas você pode ter certeza, o ministério aqui usa muito bem. Nós estamos bem instalados, os missionários estão por aí, as igrejas estão sendo construídas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Então tire esse negócio. Se tinha dúvida contra dízimo, não dê ouvidos. Hoje na internet tem muito doutor, hoje na internet tem muito texto, muita gente que acha que sabe de tudo. Não, dízimo é para a época da lei. Não, pare com isso. A Bíblia é clara. Deus dizendo: todos os dízimos são meus. Ponto. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Voltando agora para a mensagem. Como que nós faremos então, meus irmãos, para mandar tesouro para o céu? Para mandar dinheiro para o céu? Descobri, o Espírito Santo colocou no meu coração uns conceitos bastante interessantes. Bastante interessantes mesmo. Vamos ler em Lucas 18? Lucas 18. Lucas 18, do 18 ao 23. Estamos aqui procurando, irmãos, como é que faz para mandar dinheiro para o céu. Lucas 18, 18 a 23. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Cristo responde: por que me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele.
Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o quê? Um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Vocês perceberam o que o Cristo falou para aquele mancebo de qualidade? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E você terá o quê? Um tesouro no céu. Olha a dica aí que o Senhor está nos dando. Se nós queremos construir, ou mandar, ou receber o dinheiro provado no fogo, comprar de Deus, o Senhor está dando a dica aqui. Ananias, do capítulo 5, que foi esconder um pouquinho do dinheiro, enganando a Deus, através do Espírito Santo e a Deus, morreu por causa disso. Ele é mulher. Vocês estão percebendo, irmãos, essa questão? Eu não estou dizendo aqui, por favor, sejamos ponderados. Eu não estou dizendo aqui para você vender tudo que você tem e dar aos pobres para ter um tesouro no céu. Não. Eu estou aqui tocando no assunto de um conceito, de um princípio. Para nós construirmos, ou enviarmos, ou juntarmos um tesouro no céu, nós precisamos ter um coração e uma vida generosa. Esse texto diz isso. Vocês estão percebendo? O próprio Cristo falou: e terás um tesouro no céu. Se nós formos olhar no capítulo 6 que nós lemos lá de Mateus, capítulo 6, no versículo 1 até o 24, nos fundamentos do cristão, ali no Mateus capítulo 5, 6 e 7, irmãos, só para os irmãos entenderem, o Senhor Jesus estava trabalhando na base do cristianismo ali. Ele tinha começado o seu ministério há pouco tempo, e ele estava ali em Mateus trabalhando nos fundamentos, na base da vida cristã. Ele estava demolindo alguns conceitos dos fariseus, ele estava demolindo algumas fortalezas farisaicas dali, dos ensinamentos, dos costumes e tudo mais, e estava introduzindo as bases do cristianismo. Vocês lembram da palavra? O que diz a lei? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma moça com cobiça, já em seu coração adulterou. Ou seja, o Senhor estava ajustando as bases, ajustando os referenciais para uma vida cristã. E no capítulo 6, não vamos ler que não vai dar tempo, ele cita 3 coisas que eu considero como básicas: a esmola, a partir do versículo 2, o jejum e a oração. Nós falamos muito do jejum e oração, não falamos? Quer ser abençoado, jejuar, orar. E a contribuição? É o tripé, são os 3 pilares básicos da vida cristã: a generosidade, a oração e o jejum. Quando nós olhamos, por exemplo, agora eu só vou citar, não vou ler que não vai dar tempo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Cornélio no livro de Atos, quando o anjo se apresenta para ele, o anjo diz assim: olha, as tuas esmolas e as tuas orações estão sendo recebidas diante do Senhor nosso Deus lá no céu. As esmolas dele, ou seja, a generosidade de Cornélio estava construindo um tesouro lá no céu. Ele estava mandando ouro, estava comprando ouro provado do fogo nas mãos do Senhor e enviando para o céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós, como cristãos, temos dificuldade, irmãos, em compartilhar. Graças a Deus que na nossa igreja, o departamento missionário está sempre agradecendo.
As irmãs, as coordenadoras do grupo de crianças estão sempre agradecendo. As campanhas que a igreja faz, a igreja sempre, graças a Deus aqui é um pouco diferente, né, da maioria das igrejas. O povo sempre responde às campanhas feitas. Mas com esta palavra o Senhor está querendo dizer que isso não pode ser exceção nas nossas vidas. Isso temos que viver dioturnamente. Por quê? Porque é um requisito do Senhor para nós alcançarmos a salvação. Mas como assim, irmão, a salvação? Se eu não for generoso, eu perco a salvação? Nós vamos ler um versículo daqui a pouquinho. Mas eu quero te dizer, dar uma definição para você do generoso. A filosofia através de... Por favor, não se escandalize, tá? A filosofia através de Aristóteles. Aristóteles escreveu vários livros, entre um deles chama-se Ética Nicômaco. E nesse livro, ele discorre sobre virtude, sobre moral, sobre ética. E lá ele tem uma definição interessante sobre essa questão de lidar com o dinheiro. Aristóteles diz assim, ensina assim: existem 3 posições daqueles que lidam com dinheiro. A melhor dela é o equilíbrio. E esse equilíbrio ele chama de generosidade. Ou seja, a pessoa recebe e a pessoa distribui. A pessoa recebe e a pessoa distribui. O distribui aí não é esbanjar, não é gastar com si próprio, mas ele reparte. Esse é o equilíbrio. Um dos extremos, o pródigo. Muitos de nós, quando se ouve falar do filho pródigo, associava, ou associa, o pródigo como aquele que saiu de casa. Mas o significado de pródigo não é o que saiu de casa. O pródigo é aquele que esbanjou o dinheiro que tinha. O significado, como o pastor João está dizendo, é o gastão, pródigo. Num dos limites está o pródigo. E no outro limite, aquele que não dá nada para ninguém, aquele é o mesquinho, a mesquinhez, o avarento. O próprio Aristóteles disse, o ideal é você estar no meio, generoso. Nem gasta muito, sem necessidade, e nem retém muito, porque vai dar problema. Mas sabe o que Salomão disse lá em Provérbios? Há aqueles que espalham, e mais se lhe acrescenta. E há aqueles que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. O próprio Salomão estava ensinando, irmãos, que nós precisamos ser generosos. Mas generosos é o equilibrado. Não é aquele que dá tudo, mas também não é aquele que não dá nada. É aquele, como disse lá o apóstolo Paulo, cada um contribua segundo a sua condição. Segundo a sua condição. Algumas pessoas pegam o exemplo daquela viúva, das 2 moedas, para dizer assim, não, você tem que dar tudo na igreja. Você dá tudo, e Deus vai te dar tudo. Mas onde que está na Bíblia que, por causa daquelas 2 moedas, ela recebeu tudo? Aquilo, irmãos, aquela representação daquela viúva com as 2 moedas, é um caso particular. É um caso, se você for olhar o texto com muito cuidado, você vai ver que viúva naquela época que não tinha filhos, era uma das classes mais pobres que existia, porque a mulher não podia trabalhar. A mulher tinha que catar rabisco, a Bíblia chama de rabisco. Na época da colheita, ela tinha que entrar na propriedade de alguém que deixasse, e entrasse lá e ia pegando as coisas do chão. Ah, caiu uma espiguinha de milho aqui, eu vou pegar. Caiu não sei o que ali, eu vou pegar. Caiu não sei o que lá, eu vou pegar. Ela vivia de resto, vivia do que davam. E aquela mulher, ela estava desamparada. Ela só tinha 2 moedas. O que ela fez? Ela confiou no Deus do céu, aleluia.
Ela confiou, não naquelas 2 moedinhas, falando, não, mas eu só tenho isso. Não, ela foi lá, e o Cristo estava olhando, e ele viu o ato de fé daquela mulher, colocando as 2 moedinhas ao seu sustento, e ela não tinha mais nada, ela colocou tudo lá, simbolizando, Senhor, eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos, tudo que eu tenho, eu estou depositando no teu cofre, nos teus pés, nas tuas mãos. Eu sei que tu cuidarás de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas alguém quer generalizar isso aí de não, entrega tudo. Não, irmão, pelo amor de Deus, sejamos generosos, sejamos equilibrados. Sejamos equilibrados. Alguns reclamam, né, que Cristo fala assim, mas que Cristo falou, os ricos davam o que sobejava. Mas Cristo não estava querendo dizer que estava errado isso. Cristo estava querendo dizer do valor das 2 moedinhas. Mas não é que o que os ricos davam não tinha valor, tinha. Mas o ato de fé daquela mulher suplantou, aquelas 2 moedinhas suplantaram o valor da oferta dos ricos. Por quê? Porque os ricos dividiam o que eles tinham sobrando, abre aspas, sobrando. Eu ganho, sei lá, você ganha 20 mil reais por mês, coloca no seu coração, eu vou dar R$1.000 todos os meses de oferta missionária. Glória a Deus. Está sobrando R$1.000? Tá, vou dar para a obra missionária. Tem algum erro nisso? Algum diz assim, não, irmão, você tem que dar para o Senhor o que dói. Como assim o que dói? Tem que te fazer falta, como assim? Não é isso que você ouviu isso aí? Não, irmão, você tem que ofertar para o Senhor o que dói. Aí eles usam o texto de Davi lá, eu não darei nada, não farei sacrifício ao Senhor que não me custou nada. O dinheiro que você tem no seu bolso, a não ser que você tenha roubado. Mas ele custou alguma coisa, você precisou levantar cedo, você precisou ir trabalhar. Então, tudo aquilo que Deus põe na sua mão é suado. Do suor do teu rosto tu ganharás seu pão. Não foi isso que Deus falou para Adão? Então, tira esse negócio da cabeça, não tem que doer. Não. Pode dar o que sobeja, não tem problema. Pode repartir o que está sobrando, não tem problema nenhum. Não tem problema, mas se você, por exemplo, fizer um voto ao Senhor, dizer, nossa Senhor, eu só tenho 10. Eu vou dar os 10 porque eu confio no Senhor, glória a Deus. Deus, aleluia, responde a atos de fé também, glória ao nome do Senhor. Mas não faça disso uma regra. Passa salvo alguma igreja diz assim, não, irmão, você tem que esvaziar a carteira. Entrega tudo para o Senhor que Deus... Meu Deus do céu, onde está isso na Bíblia? Aonde está isso? Nós temos que ser generosos, mas temos que ser equilibrados. Se Deus mandar você dar tudo que você tem na carteira, glória a Deus, Deus está mandando, entrega que Deus te honra, como já aconteceu com muitas pessoas que testemunharam, mas o normal qual que é? Separe o seu dinheiro da oferta, separe o que está sobrando, segundo a sua prosperidade, e seja sensível ao ouvido, ao falar do Espírito Santo. Se Ele mandar você trocar a nota, troque a nota. Se Ele mandar você dar mais, dê mais. Se você dá o carro, entregue o carro. Mas é o Senhor que está mandando especificamente. E se Ele manda, Ele se responsabiliza em abençoá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Que fique claro isso para nós. E para encerrar, já passou meu tempo, mas eu preciso ler isso ainda. Gostaria de ler com vocês Mateus 25. E já, último texto, já estou encerrando. Mateus 25. Do 31 ao 46. Prestem bem atenção nesse texto que vocês vão entender a conclusão da história toda. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Na sua versão deve estar: vinde benditos de meu Pai.
Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Agora observe. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade. Na sua versão deve estar: em verdade vos digo, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Das 7 características, vamos contar, das 7 características: tive fome, deu de comer, contribuição, esmola, ajuda, generosidade. Tive sede, 2, deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram em casa, 3, também significa a mesma coisa. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, 5. Preso e vocês me visitaram. De 6 características citadas, 5 delas foram relacionadas ao dar. Deu de comer, deu de beber, deu roupa, acolheu em casa, comprou remédio, cuidou. E o que diz no final dos versículos? Senhor, quando é que nós te vimos? Quando você fez para qualquer um, o mendigo na rua, o irmão na igreja, o parente, o desconhecido, o noia, o não sei quem. Quando você fez para algum desses, nós estamos fazendo para o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E quando não fazemos, estamos negando de fazer para o Senhor. Com essas palavras, irmãos, eu encerro a minha mensagem. Não, com certeza o tempo foi muito rápido. Os outros 2 tópicos, quem sabe um outro dia. Mas o que eu gostaria que ficasse guardado no nosso coração nesta noite: mudemos a nossa postura em relação à administração do nosso dinheiro. Abramos o coração para a contribuição, para ajudar as pessoas, para sermos generosos. Fazendo isso, nós vamos construir um tesouro no céu. Nós vamos construir lá um grande tesouro, e o Senhor vai retribuir. Se eu não me engano, Provérbios diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Deus te pagará o seu benefício. Pode ser que você não receba aqui, mas com certeza você está montando um tesouro lá. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos. Uma palavra de reflexão para nós nesta noite.
Se algum dos irmãos quiser receber a oração relacionada ao tema da mensagem ou não, uma cura, um problema na justiça, um problema qualquer que seja, os irmãos têm liberdade para vir à frente, o ministério estará orando pelos irmãos. Aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da resposta, aqui é o lugar da vitória. Os irmãos fiquem à vontade. Alguém que queira vir à frente para receber oração, receber unção, os irmãos com certeza receberão a vitória, porque a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. E a oração também de um justo, irmãos, pode muito em seus efeitos. Qualquer problema que seja difícil para nós, Deus pode resolver. Qualquer problema que seja impossível para nós, Deus é o especialista no que é impossível. Quando você não pode mais, quando eu não consigo mais, quando os recursos humanos se esgotam, Deus entra atuando para mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Podem vir, estamos aguardando. Glória ao nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite, segundo Tu tens colocado em nossos corações. Eu creio, Senhor, que Tu falaste, Senhor, ao coração de muita gente, como também Tu falaste ao meu coração, Senhor. E agora neste momento, Senhor, temos estas vidas diante do Teu altar, diante, Senhor, da Tua santa presença, ó Deus Todo-Poderoso. Deus, eu não consigo fazer nada por eles a não ser interceder. Deus, eu não tenho nada a dar a eles, ó Pai, a não ser a minha oração, a minha intercessão pela sua vida. Meu Deus, mas Tu podes realizar um milagre, Tu podes solucionar o problema, Tu podes, Senhor, enviar a resposta, Tu podes, meu Deus, realizar o impossível na vida destas pessoas, para que o Teu nome, Deus, seja glorificado, para que aleluia, o Teu nome seja enaltecido e engrandecido na vida deles. Deus amado, entra agora em cada uma das necessidades. Venha, Senhor, derrubar as barreiras. Venha, Senhor, repreender em nome de Jesus as enfermidades. Venha, Senhor, dar a vitória em cada problema, em cada dificuldade, em cada desavença, em cada grande problema, Senhor, que eles estão enfrentando agora, Deus, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, opera o milagre. Em nome de Jesus, ó Pai, opera a bênção. Em nome de Jesus, ó Pai, envia a vitória. Em nome de Jesus, papai, eu Te louvo agradecido. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Senta um instante, irmãos. A Manuele vai louvar o Senhor. Aquilo que eu vou falar nesse instante é a essência da palavra falada nessa noite. Há uma pessoa aqui que precisa de um ato de generosidade hoje. Não pode ser amanhã, tem que ser hoje. E a palavra fora dita, e o nosso diácono vão passar enquanto a irmã canta, assim como algumas vezes ousamos a fazer este apelo, em momento algum, como igreja, instituição, fomos decepcionados. E após a palavra, agora a essência é a prática. O que você tem, faça. Se tiver que sentir no coração de ofertar a garoupa, oferta, a onça, o mico-leão dourado, enfim, aquilo que você tem aí guardado na sua consideração. É melhor estarmos na condição de contribuir do que de pedir. Mas a realidade, assim fazendo, estaremos investindo na eternidade com o Senhor. E Deus vai honrar a sua fé e recompensar. Então, tem uma pessoa extremamente necessitada, falou com o pastor, ele me trouxe a necessidade. E dentro da palavra vamos aqui contribuir com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É a essência da palavra. Agora é viver. A palavra foi boa, amém. E viver a palavra, melhor ainda. Então vamos viver. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor.
dia vai ser noite e a noite vai ser dia. Os homens vão querer a paz se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. Haverá nos céus grande voz que dirão: os ventos do vier a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para sempre. O filho das crianças tem Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou pagar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo. Eu quero estar além de tudo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ver a face do meu noivo. O Todo-Poderoso. Jesus. Amém. Quinta-feira, noite da vitória, presença das congregações Nova Suíça, Planalto, Pinhal, Teixeira Marques e Teixeira Marques. Na próxima terça-feira, Belinha 1 e 2, bairro da Geada, Santo André. Domingo pela manhã, às 9 horas, aqui, escola dominical. Todos são convidados em nome de Jesus. Agradecemos a presença de todos os irmãos, congregações que honraram, contribuindo com a presença. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Ficamos de pé. Peço que nesta oração, a favor do irmão José Francisco, que continua internado na UTI da Medical, e tem o filho do pastor Anderson Júnior, que o filho dele está em coma, um jovem moço, entrou em coma, está a família em desespero, não é daqui. Recebi um zap de um pastor Rodolfo, lá de Juruáia, que passou, e vamos apresentar esta
necessidade em nome de Jesus. Convido aqui o pastor Roberto para fazer esta oração. Na sequência, o pastor Joel estará nos abençoando com a bênção apostólica. O pastor Zelito faleceu hoje, lá de Pirapozinho, Campo de Prudente. Família do pastor Zelito de Pirapozinho faleceu. Orar pela família. Pela família, né? Que o Senhor visita cada um com as suas necessidades. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, te agradecer por esses instantes tão importantes na tua casa, esse privilégio tão maravilhoso, Senhor, de nos reunirmos como igreja diante de ti, aprendemos com a tua palavra, Senhor, como procedermos, como devemos caminhar melhor. Agora, Senhor, que estamos nos despedindo deste santo lugar, Senhor, estes pedidos, estes nomes que foram aqui apresentados, socorro do Senhor, provisão do Senhor, também a família enlutada, ó Senhor, somente Tu para confortar e consolar o coração dolorido, machucado pela dor da separação. Despede-nos na Tua santa paz, continua guardando-nos, protegendo-nos, Senhor, até que Tu venha nos buscar. Em nome de Cristo Jesus, apresentamos nossas necessidades a Ti, Pai eterno, hoje e sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida. E todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.